Ai, eu sempre esqueço de centrar. Vamos centrar um pouquinho. Fechar os olhos. Quem está assistindo não pode fechar os olhos. Presta atenção na tua respiração. O que tu está fazendo no momento presente. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Solta o ar. Solta onde no corpo está tensionado. Devagarinho vai percebendo os teus pés, tornozelo, subindo até o joelho, subindo pela coxa, a pelve. Perceba o abdômen, relaxando o peito, os ombros, pelos braços até a ponta dos dedos. Relaxa a garganta, maxilar, língua, dente, todos os músculos da face. Vai relaxando o couro cabeludo, descendo pela nuca, soltando o peso dos ombros, toda a extensão da coluna, do nosso crânio até o cóccix. Parte posterior das pernas e os pés. Leve a sua atenção para a batida do teu coração. Se for difícil de escutar, mantenha a atenção nele. Respirando. Agora perceba o ponto entre as sobrancelhas até o topo da cabeça. Sentindo, questionando, traduzindo, arquivando. E agora atenção na garganta, o ponto de encontro entre o nosso sentir e o nosso questionar. Devagarinho vai mexendo as mãos, dando uma esticada.
Tá, vamos ler então o nosso capítulo 7, o todo em tudo. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Caibalion. Quantas vezes a maioria das pessoas ouviram repetir a declaração de que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo? E quão pouco suspeitaram elas da verdade oculta, encoberta por essas palavras tão cuidadosamente pronunciadas. A expressão comumente usada é uma sobrevivência da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Caibalion, aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. E sendo assim, permitimos-nos examinar esta verdade, cujo conhecimento tanto significa. Nessa exposição da verdade, esta máxima hermética, está encoberta uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Nós vos explicamos o preceito hermético a respeito da natureza mental do universo. A verdade é que o universo é mental, ele está dentro da mente do todo, diz o Caibalion. Na passagem citada acima, tudo está no todo, mas note-se também que a declaração correlativa que é também verdade que o todo está em tudo, esta declaração, aparentemente contraditória, é reconciliável pela lei do paradoxo. É, aliás, uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e o seu universo mental. Vimos que tudo está no todo. Vejamos agora o outro aspecto do assunto. Os ensinos herméticos são, com efeito, que o todo está iminente, permanece, está inerente, habita no seu universo e está em cada partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Esta expressão é geralmente ilustrada pelos instrutores como a referência ao princípio de correspondência. O instrutor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, porque todas as coisas têm uma forma mental. Dando como exemplo o ator dramático que forma uma ideia dos seus caracteres, ou o pintor ou escultor que forma uma imagem de um ideal que ele procura exprimir pela sua arte. Neste caso, o estudante deve compreender que, enquanto a imagem tem a sua existência e ser somente em sua mente, ao mesmo tempo, ele, o estudante, autor, dramaturgo, pintor ou escultor, está em certo sentido imanente e permanece, habita na imagem mental. Em outras palavras, toda virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Considerai isso por um momento e logo compreendereis a ideia. Para tomarmos um exemplo mais moderno, diremos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear e Ricardo III existiram somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção ou criação. E ainda Shakespeare também existiu em cada um desses caracteres, dando-lhes a sua vitalidade, espírito e ação. Qual é o espírito dos caracteres que conhecemos como Macaulay, Oliver Twist, Uriah Heep? Será Dickens? Ou cada um desses caracteres terá um espírito pessoal, independente do seu criador? Tem a Vênus de Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere, espírito e realidade de si próprios, ou representam eles o poder espiritual
e mental de seus criadores. A lei do paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas no seu próprio ponto de vista. Micawber é Micawber e é também Dickens. E demais, enquanto Micawber pode ser dito Dickens, o mesmo Dickens não é idêntico a Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar: o espírito do meu Criador está inerente em mim, e apesar disso, eu não sou ele. Isso é legal da gente pensar, né? Quanto que a gente precisa aprender a separar a obra do artista também. Que eu vejo muitos casos assim que as pessoas acabam pegando o que a pessoa fez da vida como dizer para difamar aquela pessoa, sabe? Esquecem muitas vezes que aquela pessoa, apesar das trevas, né? Porque o ser humano ele tem luzes e trevas, ele pode por algum momento de trevas ali estar vivendo, se alinhar a questões bem pesadas que pode estar passando no mundo, né? A gente vê, tipo, o Chico, quando ele tirou foto lá com o ditador. A gente vê a Elis Regina, quando ela cantou lá com a galera da ditadura. Então, às vezes, assim, a gente, muitas vezes, difama até o Bert, né? O Bert, com a questão do nazismo também, que é o canalizador da constelação familiar. Como tem momentos onde a gente está muito perto das trevas, né? E aí, esse texto aqui me lembrou isso, né? Da importância da gente separar a parte humana das pessoas, mas também honrar ali a obra que eles têm, né? Que nem o Osho, né? Tem um documentário, né? Falando sobre as coisas que ele fazia numa ilha, assim, é bem pesado, assim, de olhar, sabe? Mas mesmo assim, o Osho tem contribuições muito importantes para o mundo que faz com que a gente tenha reflexões bem importantes, né? Mas acho que a gente também separar o artista das obras é importante para a gente também não perder o senso de humanidade que a gente tem que ter com um olhar assim para pelas pessoas, né? Para a gente também não fantasiar, achar que aquela pessoa por escrever bonito, por trazer personagens marcantes, não tem o seu lado humano, né? Que é e tudo mais. Eu não sei por que isso me lembrou isso, mas acho interessante a gente estar sempre separando essas coisas, sabe? Porque senão fica sempre no lúdico, sempre na fantasia ali por exemplo, que nem Shakespeare, né? De esperar que a pessoa que estava fazendo algo Algo que está bonito, belo, contribuindo, ela ela é também, perfeita. ela é perfeita. É tira esse fanatismo também. Quão diferente é esta da horrível meia-verdade, da estrondosamente anunciada por alguns dos falsos sábios que enchem a atmosfera dos seus gritos: Eu sou Deus. Imaginei o pobre diabo de Micawber ou de Uriah Heep gritando: Eu sou Dickens, ou algum dos humildes bobos das peças de Shakespeare anunciando com grandiloquência: Eu sou Shakespeare. O todo está até na minhoca, contudo a minhoca está longe de ser o todo. E até é de se admirar que, conquanto a minhoca só exista como uma coisa humilde, criada e tendo a sua existência na mente do todo, ele o todo esteja imanente na minhoca e nas partículas que a formam. Haverá talvez um mistério que o de maior que o de tudo no todo e o todo em tudo. Isso é que eu sempre penso, né, para refletir sobre a minha forma de enxergar Deus, né? E eu acho que esse é um exercício bom para a gente criar sintonia, familiaridade, contato com a palavra fraternidade, né? Porque é quando a gente compreende a natureza de Deus em vários níveis de consciência, né? Então, é como se Deus estivesse vivendo a sua própria história em várias camadas da própria existência que ele pode existir, né?
Então, como consciência de formiga, consciência de leão, consciência de ser humano, né? Mas todos isso, todo mundo como se fosse realmente partes dessa engrenagem, né? Onde nós todos estamos vivendo essa história universal, né? Onde cada um precisa expressar a sua verdade, expressar aquilo que acredita, expressar a forma como acredita que é natural de se viver, né? Então, eu vejo que o todo está em tudo, mas e tudo também não é o todo, né? Porque também a gente vê várias distorções, né? Que eu acredito que seja uma parte do todo e não essas verdades absolutas que algumas religiões ou algumas filosofias de vida tendem a seguir, né? Tendem a fazer com que a gente convencer a gente, né? Muitas pessoas querem convencer a gente de que às vezes Deus é malvado, que Deus é isso, é punidor e tudo mais. E a minha visão é sempre essa, né? De desvendar esse mistério, de enxergar realmente o todo em todas as partículas. É como se tudo tivesse vida, né? Tipo, a nossa poltrona tem vida, a nossa televisão tem vida, porque é como se a vida em si ela não fosse um fragmento só voltado ao que evolui, mas sim a tudo que existe, digamos assim, sabe? Porque tudo tem a sua vibração. Então, se tudo tem a sua vibração, também, na minha concepção, também existe uma vida ali, né? Um propósito, uma... Eu acho que não existe separação, né? Eu acho que É, é tudo isso, assim. é nesse A caminho. gente faz parte de um todo e esse todo faz parte do todo, entendeu? Tipo assim, Tudo, né? a gente tem esse todo dentro da gente e em cada um de nós. É aquele negócio do bolo que eu falei. Todo mundo é feito da mesma massa, mas diferentes, entendeu? E aí, algumas pessoas, eu percebo que quando existe esse lugar de olhar as partes feias, né, de ser humano, porque existem partes sombrias ali que a gente precisa integrar, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente tem a oportunidade de voltar para a nossa essência, né? Porque quando a gente volta para a nossa essência, que é o todo, é quando a gente consegue co-criar, que colocar essas imagens mentais que a gente tem, igual esses artistas, igual os escultores que têm uma imagem mental na cabeça e vão reproduzir aquilo que eles estão imaginando, pensando, né? Lembrando que a mente está criando essa realidade. Então, quanto mais próximo a gente está da nossa essência, que é o todo, mais a gente vai co-criar de uma forma harmoniosa, bela, né? Porque o todo é a harmonia. Então, assim, eu acho que é muito nesse lugar de que não existe separação entre a gente, entre a natureza, entre um por um, assim, por mais que estejam brigando ali, entre eles, é todo mundo igual, todo mundo da mesma coisa, entendeu? Eu vejo dessa forma. Eu penso assim também. O estudante perceberá no correr da obra que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, porque representam a criação de imagens mentais da mente finita, ao passo que o universo é a criação da mente infinita, e a diferença entre os dois polos as separa. E assim é simplesmente uma questão de grau, porque em ambas o mesmo princípio está em operação. O princípio de correspondência manifesta-se nelas. O que está em cima é como o que está abaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E no grau em que o homem realize a existência do espírito que está imanente no seu ser, ele subirá na escala espiritual da vida. Eis o que significa desenvolvimento espiritual: o reconhecimento, a realização e manifestação do espírito dentro de nós. Experiência. Ontem a gente estava vendo uma live da Lu e ela falou sobre espiritualidade. Que espiritualidade não é. Espiritualidade, no fundo, é aquilo que te religa, né? Então, por isso que não existe um dogma. Por isso que cada ser humano tem a sua própria espiritualidade.
E o quanto é importante a gente saber identificar aquilo que é natural para o nosso ser humano. Tentar sair de dogmas, tentar sair de uma receita pronta, tentar sair dessas esferas que ficam limitando o ser humano, sabe? Como se cada um precisasse buscar aquilo que desperta o seu lado mais natural, o seu lado espontâneo, que valoriza e que faz essa ponte, né, entre o céu e a terra de uma forma mais natural, sem a necessidade de, de seguir uma religião em si, né, de seguir um dogma específico. Pode falar. Queria fazer uma pergunta. Vocês não são cristão, né? Eu não entendo. Como que é o pensamento de vocês em relação a Jesus Cristo? Só para eu entender uma coisa e fazer uma pergunta em cima disso. Vocês acreditam? Vocês sentem uma proximidade? Como que é? Eu sempre acreditei, né? Eu sempre botei fé, mas não nesse Jesus religião que criou o cristianismo, que criou. Mas é como eu falei, mais um ser humano que viveu, né? Tipo, reconhecendo as suas sombras, sabendo das suas dificuldades, vendo a hipocrisia no mundo, denunciando a hipocrisia, né? Porque a função da luz é essa, é revelar aquilo que está escuro, né? Ensinando. Aí, ó, Tá, então, depois que eu estudei, eu fui me aprofundando, né? Mas eu acredito sim, mas mais num Jesus mais esotérico, digamos assim. certo. Jesus veio para reformar, né, o Antigo Testamento, fazer tudo novo ali. Então, a perspectiva mudou muito do que era um Deus antigo antes de Jesus, e ele veio e trouxe, ô, galera, acorda, vocês estão viajando, É, mudou, entendeu? que Então, nem, beleza. que nem eu Só que tava. Pode falar, depois eu falo. vocês teriam vontade, por exemplo, de viajar pela Terra Santa. Existe uma coisa que te chamaria para isso? Ou você fala, não, é um passeio que não faz sentido para mim porque eu não sou cristão, um exemplo. Porque eu ouvi isso, eu falei, nossa, eu tenho vontade de conhecer tantos lugares que eu não sou daquela religião, mas ainda assim existe uma coisa de essas coisas espirituais, esses lugares que são pontos muito, tipo Machu Picchu, né? Tipo, todos esses lugares que são pontos de energia muito forte espiritual, eu tenho tanta vontade de conhecer, sabe? Assim, e não com dogma, não. Eu não sigo dogmas religiosos, meu Deus, tipo, não sigo mesmo. Tem a runa, tem o tarô, tem Jesus, tem Maria, tem é toda uma coisa só para mim, entendeu? Só que aí eu ouvi isso e eu falei, poxa, mesmo que eu não fosse, eu ainda ia ter curiosidade de ir, tipo, eu acho tão forte, enfim. Eu tenho. Eu gosto muito disso. E gosto de religiões no geral, assim, de conhecer, de saber, de entender. Eu não tenho ainda essa proximidade com Jesus, é uma coisa que eu vejo que está se construindo aos poucos a partir de estudo, assim, porque por um grande tempo ele não existiu para mim, era como se fosse um personagem. Então eu botei num lugar onde a minha mente cria uma grande resistência, assim. Mas eu vejo que vão acontecendo sincronias, eu sei que é um processo que vai vir através do conhecimento. Mas antes disso, eu sempre quis conhecer Jerusalém. Eu acho que deve ser sensacional. Fiquei triste quando começou as guerras e, obviamente, isso já está bem inflamado, né? Eu pensei, ai, por favor, deixem coisas de pé para eu conhecer. É uma das viagens que eu mais quero fazer, assim. Porque, Nossa, tá me chamando. eu quero muito. Até quando a gente estava na Eu do Terra, conheceria, lembra? mas eu não sinto tanta conexão com Israel. Assim. Eu sinto. Porque os Até a Israel, comida. nem eles Egito também, eu tenho muita vontade do Egito. o Egito eu tenho vontade, mais que o Israel. Mais que Israel. Mas dá para você fazer junto, né? Porque é perto ali, É você perto, consegue fazer na mesma. mas eu Tenho tenho. vontade de ver as pirâmides, deve ser muito incrível, né? Enfim. Deve ser. Tem. Portugal também. É que existem vários caminhos do Graal, né? Tem no sul da França também, que é um dos mais conhecidos, que é onde Maria de Magdala fez a sua peregrinação para fazer o último trabalho realizado pelo Graal.
foi no sul da França, que é onde ela morou, né? Tem Suíça também. Suécia? Suíça, Suécia, não sei. É Suécia, que é onde o Jung morava. Suíça? Então é Suíça. Sei que é um dos dois, é muito parecido os dois. Mas tem Suíça também. A luta E aí não é você integrar isso? Você enxergar que algo te chama em diversos pontos, não é você reconhecer que tudo ali tem a mesma energia? Tipo assim, independente de ser totalmente opostas e diferentes, né? O cristianismo, o pessoal do Egito, os maias, tipo assim, tudo separado, mas ao mesmo tempo me chama da mesma forma, assim, eu não consigo me restringir a uma coisa só, não consigo falar eu sou só isso, porque eu não sou só isso, eu sou tipo o todo, né? É exatamente isso, eu sou o todo, então me reconheço em várias formas, e aí eu acho que quando as pessoas não estão abertas a isso, é justamente esse distanciamento que tem da própria essência divina, né? E aí, em relação a você ter falado sobre ter ficado muito tempo distante da figura ali, Jesus, enfim, nesse sentido, eu vivi isso quando eu perdi o bebê, eu perdi um bebê com 20 anos, e eu queria muito aquele bebê. E aí foi um luto tão profundo que ali eu falei, eu não acredito mais em Deus. Porque eu falei, como eu, que sempre quis tanto ser mãe, não consegui, e outra, julgava, né? Tinha um lugar de julgamento muito grande, uma raiva muito grande, de querer e não poder ter, né? A frustração da minha adolescente ou da minha criança, não sei. Mas eu me distanciei, e quando as pessoas falavam, eu falava, Deus? Eu falava, que Deus? Falava, eu que sempre quis tanto um filho, ele não me deu, e ele dá para as pessoas que jogam fora, que tiram. Aquilo pegava muito para mim. Então, foram muitos anos de um distanciamento muito grande, e que esse distanciamento foi me levando para distante de mim. Eu fiquei cada vez mais depressiva, mas eu não sabia o que faltava, né? Não estou falando aqui num contexto religioso, né? Porque, enfim, não frequento nenhuma religião. Mas eu cheguei a ficar tão distante de mim, né, por conta dessa dor, dessa ferida, que aí, primeiro, eu tive que curar o luto. Tipo, o que me afastava de Deus era o luto, entendeu? E aí, quando eu vi isso, até uma amiga falou, Duda, deve ser um luto pelo Maicon, que morreu, que foi o meu primeiro relacionamento, meu primeiro namorado e marido. E aí ela falou, deve ser ele. E aí eu falei, puxa, mas não acho que é, porque eu tô tão bem resolvida em relação a isso, né? A essa dor, não é isso. E eu achava que a ressignificação em relação ao bebê já tinha acontecido, né? Eu falava, não, isso também eu acho que já está resolvido. Aí no mesmo dia eu fui num centro espírita, e a palestra, a primeira vez que eu fui no centro, a palestra foi sobre aborto. Aí ela falou e tal, eu ouvi tudo aquilo e tirei uma dúvida. Eu falei assim, tá, mas por que então, né? Por exemplo, um bebê vem, fica 3 meses e vai embora. Por quê? Quando ela explicando lá, né? Não sei, mas enfim, eu achei coerente o que ela trouxe. Ela explicou várias formas, e uma delas foi que, às vezes, ou aquele perispírito precisava recompor alguma parte do corpo, enfim, por questões, enfim, passadas, ou porque ele precisava receber uma carga emocional que só aquela pessoa poderia transmitir. E assim, quando eu descobri que eu estava grávida, eu mudei, eu me senti viva, eu comia, eu queria muito aquilo. Então, todo o meu amor, toda a minha vida estava aquela expectativa muito grande depositada naquela criança também. Tinha um amor, nossa, gigantesco. Mas não era um amor saudável. Era um amor que, quando essa criança nascesse, eu ia, sabe, assim, sufocar ela, eu ia ser uma mãe, tipo, porque eu estava depositando a minha vida naquela criança, a minha vontade de viver naquela criança, entendeu? E aí, quando ela foi embora, a desconexão foi tão grande que eu tive síndrome do pânico, depressão, enfim, um tempão. E foi uma quebra muito grande, uma ruptura. Tanto que, quando eu engravidei da Lavínia, eu não conseguia amar ela, eu não conseguia sentir nada, era neutro.
por mais que na minha cabeça racional eu ficasse conversando, lendo, cantando para ela, no meu coração eu não sentia nada. E eu falava, meu Deus, será que eu não vou amar minha filha? Eu ficava pensando nisso, sabe? E aí eu perguntei para amigas que já tinham perdido, né? E elas falaram, Duda, é normal. Quando ela nascer, você vai ver, vai mudar isso. É porque você tem medo de sofrer de novo. E foi realmente isso. Quando ela nasceu, ainda assim não foi um imprint, né? Quando ela nasceu, estava voltando para o corpo ainda, falando, tá todo mundo bem, todo mundo vivo, né? Conseguimos. Conseguimos Mas comprar. depois, quando passamos por essa, passamos por qualquer coisa, entendeu? Aí eu peguei, e quando eu fiquei com ela sozinha, aí sim Veio. o vínculo começou a nascer ali, porque aí eu falei, oi, eu sou sua mãe. E aí, conhecendo os detalhes, então eu acho que ali começou a nascer um amor saudável, um amor que é construído, tipo, e que foi construído e crescendo cada vez mais. Mas antes disso, e no primeiro eu sinto que foi uma idealização de amor. Enfim, falei muito, mas era só para dizer que só quando eu consegui ressignificar realmente o luto do meu filho, que foi nesse dia, inclusive, que ela falou, aí eu falei, nossa, então ele veio porque ele precisava receber aquele amor, aquele sentimento de mim, e ele realmente recebeu. A Lavínia não recebeu aquilo, porque talvez ela não precisasse quanto o espírito, né? Tipo, Sim. enfim. E aí eu achei muito interessante, e no dia que eu cheguei em casa foi a primeira vez que eu vi. Antes eu nunca tinha visto nada espiritual, assim, na verdade, sempre pedi para Deus para não ver nada, tinha muito medo. E aí tava lendo ali antes de dormir, quando eu olhei, eu vi um menino, assim, sabe? Parado, assim, do outro lado. E com o Maicon, que era o pai, né? E aí eu vi, eu falei... Não, tipo assim, vi grande, vi dos tempos que já tinha passado, assim, sabe? E aí eu conversei com ele, falei que se ele tinha que receber aquele amor, que eu amei muito ele, nossa, até me emocionei. E aí não foi num lugar de dor, porque geralmente eu olho para isso, quando eu me emociono num lugar de dor é porque ainda tem coisa para olhar, mas quando é uma emoção boa, enfim. E aí eu conversei e ali foi realmente a ressignificação do luto, e aí eu percebo que a partir dali em diante eu me reconectei com Deus, né? Com Deus não no sentido religioso, Deus, espiritualidade, entendeu? Enfim, desculpa, falei muito, né? Não, jura. Ótimo. Mas me faz pensar como normalmente o que cinde essa nossa relação com Deus são coisas muito profundas, né? São perdas, não é assim, pequenas coisas. E aí acaba que a gente tem que primeiro passar por esse processo em nós, de conseguir dar conta daquilo, sentir aquilo, para conseguir se abrir, né? Porque eu acho que é uma sensação de desamparo muito grande, né? E aí a gente está no desamparo do que a gente está conhecendo ali e não consegue imaginar que tem uma providência divina, que tá tudo sendo assistido, que tudo tem um porquê, né? Naquele momento a gente fica tipo sem A não entender. aceitação, né? É, Uma não aceitação da vida como ela é, porque a gente não tem controle de nada e a gente tem essa falsa sensação de que a gente tem controle das coisas e não tem, né? A gente não sabe quando a gente vai morrer, a gente só tem a certeza que um dia a gente vai morrer. E aí, quando a gente não aceita, né? E é realmente isso, o luto, algo muito profundo, né? Que toca ali, que e que desconecta. bate muito no eu, né? Então, Deus tirou a minha Dinda, Deus levou o meu bebê. Tipo, é muito pro que a gente tá sentindo. Tá, mas que nem falou, aquela alma precisava daquele período naquela mulher. Aquela mulher que faleceu com 35 era o destino dela. Então, não é tudo sobre nós, mas a gente sente, né? Sim, a gente sente. E dói pra caramba, né? Porque a gente é humano, a gente veio viver essa experiência aqui para adquirir virtudes para nossa alma, né? E virtudes elas são lapidadas. Pode ser que acho que a maioria de nós aprendeu que elas seriam lapidadas na dor, né? Então, geralmente a gente passa por esses processos de dor, então é importante a gente ficar sempre falando de aprender pelo amor, né? Por mais doloroso, assim, mais amoroso possível. Quanto mais amoroso puder ser, melhor, né? Sim, Nossa, sim. porque na verdade o amor é uma tomada de decisão, né? Quando tu escolhe
romper muitas vezes com aquilo e ama a si próprio, né? Por isso que a gente sai das coisas antes, né? Sei lá, sai antes de uma relação, antes dela virar um feminicídio, por exemplo. É um amor que tu tem que estar ali vibrando para tu identificar que aquilo não é mais condizente com a realidade que tu quer criar, sabe? Então acho que nesse sentido. E a gente vive esse paradoxo, né, de que nem fala aqui no livro, que ao mesmo tempo que a gente é todo e tudo, a gente é indivíduo, então tu Sim, precisa, tipo, dançar nisso, sabe? Tipo, o que é aceitar. aceitar o que é de minha autorresponsabilidade, o que faz parte de um coletivo, né? Bom, onde a gente parou? Ah, aqui. Procurai não esquecer-vos dessa última definição, a de desenvolvimento. A de desenvolvimento. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo. E tudo depende do avançamento dos entes na escala, cuja ponta mais inferior é a mais grosseira da matéria, e a mais superior sendo separada somente pela mais pequena divisão do espírito do todo. Nessa escada da vida, tudo se move em cima e embaixo, todos estão no caminho, cujo fim é o todo. Todo progresso é uma volta à morada própria. Tudo está em cima e embaixo, apesar de todas as aparências contraditórias. Tal é a mensagem do iluminado. Os preceitos herméticos, referente ao processo da criação mental do universo, são que no começo do ciclo de criação, o todo, em seu aspecto de existência, projeta sua vontade sobre o seu aspecto de estado, e o processo de criação começa. Dizem que o processo consiste no abaixamento da vibração até que é alcançado um grau bem inferior de energia vibratória, no qual ponto é manifestada a forma mais grosseira possível da matéria. Esse processo é chamado o estado de involução, em que o todo está involuído ou envolvido dentro da sua criação. Esse processo é considerado pelos hermetistas como tendo correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que também fica envolvido na sua criação mental, como quase esquecendo a sua própria existência, e que por algum tempo quase vive na sua criação. Se em vez de envolvido usarmos a palavra êxtase, talvez possamos dar uma pequena ideia do que queremos dizer. Aqui ele traz essa ideia de envolvido como um processo de criação, assim, de estar para dentro. É como se Tipo, de estar envolvido, no caso, né? Na coisa ali, tá só, tipo, na caverna criando bem. é, tipo, vendo até onde a consciência dele pode ir. A criação é o zero, né, do livro dos níveis de consciência. O exemplo do alquimista maluco, o arquétipo do livro. Este estado evolutivo da criação é muitas vezes chamado de a efusão da energia divina, como o estado evolutivo é chamado de infusão. O polo extremo do processo de criação é considerado como sendo o mais afastado, movido pelo todo, enquanto que o princípio do estado evolutivo é considerado como o princípio de volta do pêndulo do ritmo, sendo expressa em todos os ensinos herméticos uma ideia de volta a casa. Os preceitos são que durante a efusão, as vibrações tornam-se cada vez mais inferiores, até que finalmente a restringência cessa e as vibrações de volta começam. Mas há uma diferença. Ao passo que na efusão as forças criadoras manifestam-se compactamente e como um todo
no começo do estado evolutivo ou de infusão, é manifestada a lei de individualização, que é a tendência a separar em unidades de força, até que finalmente aquilo que se separou do todo, como energia não individualizada, volte à sua fonte como unidade de força altamente desenvolvida, tendo subido de mais a mais na escada por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação ao descrever o processo da criação mental do universo na mente do todo. A palavra contemplação sendo também frequentemente empregada. Mas a ideia entendida parece ser a do emprego da atenção divina. A atenção é uma palavra derivada de um verbo latino, que significa entender-se, desdobrar-se, e também o ato de atenção é realmente um desdobramento mental, uma extensão de energia mental, de modo que a ideia interior é facilmente compreendida quando examinamos o significado real da atenção. Então, é como se a gente precisasse aprender a vibrar, a caminhar dentro do nosso próprio livre-arbítrio, né? A gente aprender a entender aonde chega as nossas escolhas, né? Por isso que eu acho que a gente precisa se voltar a esse processo de atenção em si, né? Que é sempre orar e vigiar, né? Orar para elevar a nossa consciência e vigiar a forma como a gente está evoluindo, né? Para que a gente não entre também nesses aspecto de efusão, né? Onde que a gente não evolua mais, né? Não fique mais voltado para a matéria, não fique mais voltado aos prazeres mundanos. Então, acho que a meditação ela serve exatamente para isso, né? É que nem os pitagóricos eles faziam todas as noites, né? Eles sempre tinham um dicionário para fazer uma revisão de consciência diária, onde que eles erraram, o que que eles acertaram, onde eles podiam melhorar, que é onde, fazendo essa meditação diária, né, esse processo de dar atenção a si, de observar-se, é onde a gente consegue ter consciência do que a gente precisa melhorar também. A gente precisa ter um norte para onde a gente quer seguir, a gente precisa saber onde a gente está também, né, para a gente ter consciência do que a gente está fazendo. Achei bem legal essa parte. Os ensinos herméticos a respeito do processo de evolução são os que o todo, tendo meditado no princípio da criação, tendo estabelecido então os fundamentos materiais do universo, tendo pensado na sua existência, gradualmente desperta da sua meditação e assim começa a manifestar o processo de evolução, os planos materiais, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. Então o movimento de ascensão começa e tudo começa a mover-se para a mansão espiritual. A matéria torna-se menos grosseira. As unidades nascem à existência. As combinações começam a formar-se. A vida aparece e manifesta-se em formas cada vez mais elevadas. E a mente torna-se cada vez mais evidente, as vibrações sendo constantemente mais elevadas. Em resumo, o processo total da evolução em todas as suas fases começa e procede de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Todas ocupam eons e eons de tempo do homem, cada eon contendo milhões de anos. Porém, como nos diz o Iluminado, a criação inteira, incluindo a involução e a evolução de universo, é para o todo simplesmente como num piscar de olhos. No fim dos inúmeros ciclos de eons de tempo, o todo retira sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, porque a grande obra está acabada, e tudo está reiterado no todo, de que provém. Mas, ó mistério dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim expandido infinitamente. A criatura e o Criador são confundidos. Tal é a relação do iluminado.
É interessante pensar, né, que no fim da existência, né, apesar de levar milhões, bilhões e o tempo, ele passa tão devagar e tão contínuo que é como se a gente fosse viver esse processo de voltar para o todo pela eternidade. Porque é como se a nossa alma precisasse de milhões e bilhões e bilhões de anos para chegar nesse todo. E é como se o fim fosse um recomeço também, porque depois a gente chega no todo e parece que a gente vai viver esse ciclo eternamente para sempre, sabe? Então é como se a gente estivesse despertando para voltar para o Pai, para depois de voltar para o Pai a gente querer viver essa experiência de novo. Então por isso que ele é um ciclo eterno É. de manifestação da própria vida, assim, sabe? Como se o todo quisesse viver essa experiência para sempre também. E a gente tivesse destinado a viver essas experiências infinitamente, né? Por isso que falam, né, que o passado, o presente e o futuro, ele acontece ao mesmo tempo. É como se a gente já tivesse também vivido isso, sabe? A gente já tivesse nesse domingo vivendo essa experiência num outro passado, porque a gente está meio que só repetindo um ciclo eterno da eternidade do todo. É tipo um videogame, né? Tipo, Tá. É tipo um videogame. A gente morre, é, aí a gente volta e joga de ontem joga novo de para novo, fazer outra fase, outra. fazer outra fase, Agora é outra fase, outra vamos fase. aprender outras coisas. Eu acho que é meio um videogame. É como se daqui a bilhões e bilhões de anos a gente fosse se reunir nesse mesmo domingo, só que com outros corpos, talvez falando as mesmas coisas e tendo essas mesmas reflexões. Mas isso é o Em re- necessário para a gente evoluir, né? Passar de fase, melhorar como Sim. pessoa. Isso é bem interessante. Em relação à atenção, que falou antes, né? Tem o lugar da meditação, né? De você trazer essa atenção para os pensamentos ali. Confesso que tenho uma certa dificuldade, mas beleza. Mas tem essa atenção do dia a dia, né? Tipo, eu tenho percebido que já tem um tempo, né? Que eu tenho vivido esse processo de estar mais presente no dia a dia. E aí, fazendo, né? Porque a minha vida hoje é muito fazer, 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 né? Quando, enfim, questões de vida mesmo sendo vivida. Aham. E aí, eu percebi que eu estava num lugar de fazer, 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 mas sem estar presente no que eu estava fazendo. O tempo todo com a minha cabeça pensando, eu tô aqui lavando a louça, um exemplo, que é uma das coisas que eu mais faço. Lavando a louça e pensando que eu tinha que fazer outra coisa e pensando que eu não tinha tido ainda o meu horário com a Lavínia e pensando, poxa, eu não sei se vai dar tempo de fazer chazinho hoje, porque senão vai atrasar o sono dela, e aí ela vai pedir o chá, enfim, tipo, sempre à frente, nunca ali presente. Ah, tenho que responder, do responder já isso Jesus me curou, graças a Deus. E agora eu não sinto mais tanta urgência de tipo, aí o que eu faço? Eu mando lá, olha, quando eu tiver um momento com mais presença, eu te respondo. Porque senão eu fico com aquela sensação de que eu tô deixando a pessoa, sabe, assim? E aí me dá uma certa urgência, né? Então, a atenção aqui para mim é muito você estar atento ao que você está vivendo. Hoje eu fico muito mais assim com a Lavínia, mais presente, sem ficar me preocupando tanto com as outras demandas, porque senão você acaba não direcionando a energia para aquilo que você quer, tá sempre direcionando para um lugar de falta, né? E aí, como é a mente que cria, quanto mais atento a gente está àquilo que a gente está criando, mas essa realidade vai ser menos desafiadora, né? No sentido, até atenção no que a gente fala, né? É muito importante ter muita atenção naquilo que a gente está falando o tempo todo, repetindo o tempo todo. Aqui a Enfim. atenção fala também sobre o estender-se e o desdobrar-se, né? E isso é uma coisa que Entender-se, estender-se, estender-se. isso é uma coisa que acontece quando a gente está no momento presente, né? Então, se a gente, tipo, é muito diferente a experiência de tu estar, por exemplo, com uma criança, brincando com ela, olhando de 5 em 5 minutos
o telefone, sabe? Tipo, de 1 em 1 minuto às vezes, porque, eu tenho 20 minutos pra brincar com essa criança. E aí tu fica, tipo, mais olhando no telefone do que brincando. Sim, Aí, em outro cenário, tu tá ali presente, vocês tiveram um super momento, assim, divertido e durou 5 minutos. E durou 10 minutos. E aquilo foi, tipo, um ápice. Mas porque tinha presença. E antes dos 5 minutos sim, ele tava fragmentado ali. Tu ficava, tipo, toda hora. Então, como às vezes a gente se apega no tempo do relógio, que quer que seja o wow, né? Tipo, eu vou ver também alguém. E aí eu fico, tipo, eu queria tanto ver essa pessoa, não quero que acabe nunca. Aí fica grudada no telefone, no relógio. Mas ao invés sim, de, tipo, ter um super momento de presença, porque eu acho que o momento de presença, ele faz isso mesmo, ele expande. É como se ele, sim. ele mesmo desdobrasse o tempo, sabe? Tipo, nossa, só passou esse tempo e a gente já, sei lá, já falou sobre tudo isso. Fica aquela sensação de tempo e espaço diferente, né? Sim, e além da intenção também, né? Eu sempre tive uma rotina muito regradinha com a Lavínia do sono à noite. Então, a partir de determinado horário, luz mais baixa, a gente fazendo coisas mais, até o momento onde eu encho o potinho dela, assim, né? Porque criança geralmente é muito carente, assim, eles querem cada vez mais de você, né? Então, uma forma de ter esses momentos com ela foi acrescentar isso na rotina. E a atenção que eu dou para ela ali também é uma atenção intencional, né? É uma atenção de entender como que ela está se sentindo, de entender como foi o dia dela na escola. E aí, como eu trabalho na escola, a gente faz essa troca. Ela fala, como foi seu dia na escola, mamãe? Aí eu falo, aí eu e o seu. Ela, aí principalmente a comida, porque às vezes repete, né? Como é a mesma rede. Aí ela, o que eles deram hoje? Enfim. Então, cria um vínculo intencional. Quando você está brincando com a criança, sem estar presente, sem estar atenta ali, ela percebe, né? Ela percebe, ela vai ficar o tempo todo querendo chamar sua atenção, ela vai ficar, olha, 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 né? Principalmente se você tiver, olha o que eu sei fazer, olha como eu faço. E às vezes você acontece, né? De você estar respondendo e ela, olha, mamãe, calma, filha, deixa eu finalizar aqui, eu vou olhar, entendeu? Então, eles percebem quando não está sendo direcionada a atenção verdadeira. E aí, isso em todas as áreas, né? No caso, se você, poxa, eu vou ter uma atenção aqui nos meus estudos de forma intencional, porque isso vai me ajudar de determinada maneira. Enfim, tipo, a atenção, foco vai para a nossa energia vai para onde a gente está direcionando o nosso foco, a nossa atenção, né? Então, o que a gente quer ver crescer, a gente dá mais foco e atenção. O que a gente quer que diminua, a gente tenta elaborar em Deixar de outro ser. momento. Esse exercício é bom da gente fazer, né? Pra gente ver o quanto que a gente se sente também com aquilo que a gente está se sintonizando, né? Tipo, como é que eu me sinto dando atenção para essa pessoa, para essa situação, né? Como é que isso contribui para minha vida, né? Então, o foco, ele também te dá esse centramento, né? De saber escolher o que tu quer, né? Saber direcionar para aquilo que tu precisa, né? Então, um baita exercício também de observação de si, né? Sim, Como os é que eu tô me, pensamentos. é, como é que eu tô me saindo, né? Nesse assunto. É bem importante, né? E aqui eu acho legal também da gente perceber o quanto que isso está relacionado ao Jesus que a gente está falando, né? O quão importante ter consciência de si para se ver no mundo, né? Para ir contra aquilo também que tá indo num processo de involução e tu saber denunciar, né? Porque senão tudo fica como que nem as pessoas normalizam, né, vários comportamentos e várias coisas, né? Então acho que também esses estados de meditação e tudo mais traz essa consciência sobre o seu ato, né? Então é interessante a gente fazer isso também para ver esse outro lado também se manifestando e a gente vê o que o coletivo cria também, né? Porque querendo ou não, o bem e o mal eles crescem no mundo na sua na sua mesma no seu mesmo tempo, na sua mesma grandeza, digamos assim, né?
Eu acho que também está falando muito nesse texto sobre essa importância daquilo que se separa volta pro todo, sabe? Cadê? Que se separa. Mas há uma diferença, ao passo que a efusão, as forças criadoras também manifestam-se compactamente e como um todo no começo do estado evolutivo ou de infusão é manifestada a lei da individualização, que é a tendência a separar em unidades de força até que finalmente aquilo que se separou do todo como energia não individualizada volte à sua fonte como unidade de força altamente desenvolvida, tendo subido de mais a mais na escala. no sentido de me lembrou muito até a própria ciência, sabe? É um estudo da divisão, né, do aprofundamento de uma parte. E eu acho que talvez a dificuldade de muitas pessoas é conseguir voltar a integrar, sabe? Tipo, é o contemplar de tudo. Então, aquele que é um cientista que consegue perceber que, ok, tu pegou uma parte, tu separou, tu aprofundou, tu ficou ali imerso, focado, que nem traz ali no texto, né? Dessa involução. E aí depois tu volta pro todo e junta. E aí o todo em si também se expandiu, porque aquela parte expandiu, né? Então, quanto a gente tem que também conseguir fazer isso na nossa vida, né? A gente ter ali os nossos momentos de foco, de compreender aquilo que está acontecendo, viver aquela pequena criação, mas depois dessa criação ela volta, né, que daí fala sobre a infusão, me lembrou muito chá. Então tu pega ali a plantinha que tu criou, aquele mix de plantas que tu criou, e faz teu chá na água do universo, sabe? Tipo, volta para juntar tudo aquilo. Eu acho que isso me chama bastante atenção dessa parte. A precedente ilustração da meditação e do subsequente despertamento da meditação do todo é mais um esforço dos instrutores para descrever o processo infinito por um simples finito. E ainda, o que está acima é como o que está abaixo, e o que está embaixo é como o que está em si. A diferença é somente em grau, e assim como o todo desperta-se da meditação sobre o universo, assim o homem, no tempo, cessa de manifestar no plano material e retire-se cada vez mais no espírito presente, que é realmente o ego divino. Há um assunto maior de que desejamos falar-vos nessa lição, e que nos levaria imediatamente a uma invasão do campo da especulação metafísica. Contudo, nosso fim é simplesmente mostrar a futilidade de tais especulações. Aludimos à questão que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que se aventuram a investigar a verdade. A pergunta é: por que criou o todo os universos? A pergunta pode ser feita de diferentes formas, mas a que vai acima é o essencial da investigação. Por que criou o todo os universos? Os homens esforçaram-se para responder essa pergunta, mas ainda não há resposta digna de nome. Muitos imaginaram que o todo tem muito a ganhar com isto, mas isto é um absurdo. Por que poderia ganhar o todo se já não possui? Outros deram a resposta na ideia de que o todo quis que tudo amasse, e outros que ele criou por prazer e divertimento, ou porque estava só, ou para manifestar o seu poder. Todas as respostas e ideias pueris
qualidades do período infantil do pensamento. Outros acreditaram descobrir o mistério, afirmando que o todo achou-se impelido a criar, pela razão da sua própria natureza interna, o seu instinto criador. Esta ideia é mais adiantada que as outras, mas o seu ponto fraco está na ideia de que o todo é impelido por alguma coisa, quer interna ou externa. Se a sua natureza interna ou instinto criador impele-o a fazer as coisas, então a natureza interna ou instinto criador seria o absoluto, em vez do todo. E neste caso, esta parte da proposição está errada. E ainda, o todo cria e manifesta, e parece ter muitas qualidades de satisfações em fazer. E é difícil de escapar da conclusão que, em grau infinito, ele poderia ter o que corresponde no homem a uma natureza inata, ou um instinto criador, correspondente a um infinito desejo e vontade. Não poderia agir sem querer agir, e não poderia querer agir sem desejar agir. E não desejaria agir sem satisfação nisso. E todas essas coisas pertenceriam a uma natureza infinita, e podem ser consideradas como estando de acordo com a lei de correspondência. Mas ainda preferimos considerar o todo como agindo inteiramente livre de toda influência, tanto interna como externa. Isto é o problema, que se apoia na raiz da dificuldade, e a dificuldade que se apoia na raiz do problema. Falando estritamente, não se poderá dizer que haja uma razão para o todo agir, porque uma razão implica uma causa, e o todo está acima da causa e do efeito, exceto quando ele quer tornar-se causa, tempo em que o princípio é posto em movimento. Assim dizeis, o assunto é incompreensível, justamente como o todo é incognoscível. Juntamente como dizemos simplesmente que o todo é, assim também somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é toda razão em si mesma, toda lei em si mesma, toda ação em si mesma. E pode-se dizer que, em verdade, o todo é a sua própria razão, a própria lei, a própria ação. Ou que o todo, a sua razão, a sua ação, a sua lei, são um, com todos esses nomes sendo uma só coisa. Na opinião dos que vos dão estas lições, a resposta se encerra no próprio íntimo do todo, junto com o seu segredo de existência. A lei de correspondência, na nossa opinião, compreende somente esse aspecto do todo, que pode ser chamado o aspecto de estado. O lado oposto desse aspecto é o estado de existência, no qual todas as leis perdem-se na lei, todos os princípios emergem no princípio. E o todo, o princípio, a existência, são idênticos entre si, uns aos outros. Por isso, as especulações metafísicas sobre este ponto são fúteis. Entramos aqui no assunto, simplesmente para mostrar que conhecemos a pergunta e também o absurdo das respostas ordinárias das metafísicas e teológicas. Em conclusão, poderá ser de interesse aos estudantes dizer-lhes que, apesar de muitos dos antigos e modernos preceitos herméticos tenderem a aplicar o princípio de correspondência à questão, com que resulta a natureza íntima, mesmo assim as lendas contam que Hermes, o Grande, sendo interrogado sobre esta questão pelos seus adiantados discípulos, respondeu-lhes fechando os seus lábios com firmeza e não dizendo uma palavra, indicando que não havia resposta. Mas então ele podia ter entendido de aplicar o axioma da sua filosofia que diz:
Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Significa que, ainda que os seus discípulos adiantados não possuíam entendimento que os habilitava ao preceito, seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de o comunicar, embora o mundo tome muito interesse. Os lábios de Hermes estão fechados a este respeito. E quando o grande Hermes hesitou em falar, qual mortal poderá atrever-se a ensinar? Porém, deveis lembrar que, ainda que haja aquele a resposta deste problema, se porventura há uma resposta, permanece a verdade que, enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. O preceito é enfático e podemos acrescentar-lhe as palavras conclusivas de citação. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Como dá vontade de. Eu tenho essa vontade, necessidade de compreensão, de entender o que é, por que é. E em diversos momentos no livro eles trazem perspectivas e falam, tipo, também não é isso, a mente não vai alcançar. E eu sinto a minha mente tentando alcançar, tipo, tá, mas deixa eu entender, tipo, achar uma brecha para uma compreensão mais racional, assim. E eu acho que talvez, de fato, ele tivesse algum conhecimento que ele não passou, mas também ele fechar os lábios talvez seja um convite para o silêncio, né? Porque se Até para tudo escutar a tua voz se interna, tudo nasceu do verbo, né? A primeira coisa ali que nasceu foi o verbo. Então, o que vai te aproximar mais de uma criação é o silêncio, né? Se parar para pensar. também a tua verdade, né? Tipo, o que tu carrega dentro de si, né? Que te acomoda na tua própria conclusão, sabe? E conseguir também, na verdade, se desprender disso, porque a grande consciência toda, ele não tem essas narrativas pessoais, né? Eu acho que quanto mais, eu acho que deve ser o que a galera que medita, que alcança o samadhi, né? Aquela grande iluminação ali através da meditação, encontra esse vazio, né? Que daí eles falam que eles não sentem corpo, não se sentem, né? Eles se sentem parte daí desse todo. Eu acho que talvez a forma de compreensão não é nenhuma compreensão racional, se a pessoa quer, eu acho que é uma vivência, né? É tipo, como em algum momento tu consegue se abrir para alcançar aquilo, sabe? E aí conseguir compreender mais que, o que é esse criador, né? Aqui fala, os lábios da sabedoria estão cerrados, a não ser para os ouvidos do entendimento. Então, para mim faz muito sentido isso que você trouxe sobre o silêncio, né? Porque quando você fecha ali, você se escuta internamente, né? Se entende. E o entendimento, eu acho que ele vem muito primeiro, antes de qualquer coisa, do nosso entendimento interno. Quando as coisas vão se assentando internamente, o externo, pelo menos eu percebo dessa forma. E aí eu acho que essa sabedoria de se fechar a boca e voltar para dentro para entender o que está rolando no seu mundo interno e está reverberando aí no mundo externo, né? Sim. Até porque, fiquei pensando nisso agora, né? Para compreender Deus, tem que compreender toda a existência, né? Imagina milhões e quantos milhões de anos não precisa para isso. Né? Tu querer resolver tudo no planeta Terra. E eu acho que pensando daí no caso da gente ali meditando e querendo essa vivência, essa conexão, uma coisa que eu percebo nas minhas meditações é que elas vão em etapas mesmo. Porque num primeiro momento, tu tá ali com as tuas angústias, com as tuas questões, a gente foi criado nessa
doutrina de barganha. Então a gente quer pedir as coisas para Deus, a gente quer ir levar os nossos problemas para Ele e encontrar um alento naquilo. Mas ainda assim não é essa conexão com o todo, né? Ainda assim é as nossas necessidades, coisas que a gente tá. Então eu vejo que eu começo muitas vezes as minhas meditações com a minha mente pipocando questões e problemas. Aí depois eu consigo ali conversar com Deus, né? Abrir as coisas que eu tô sentindo. E aí só depois, se eu permaneço, né? Porque às vezes acabo antes, né? Pelo tempo. Se eu permaneço ali em silêncio, em estado de presença, daí eu consigo, em alguns momentos, acessar uma plenitude, um silêncio, uma paz, algo diferente, né? Então, tipo, acho que passa por nós. A gente precisa conseguir passar por esses nossos próprios obstáculos internos para abrir essa conexão com Deus. Senão não vai, né? Ficam coisas ali na frente. Total, total, total. Um dos problemas da meditação é esse, as pessoas silenciarem. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de fazer uma meditação paradinha. Eu faço muito mais me movimentando mesmo, assim, lavando louça, lavando louça. Tudo acontece na Mas louça, né? Tudo aspirando a acontece na louça. casa, é porque né, termina de fazer uma comida, já tem que fazer outra, né? Então a louça tem sempre. Mas enfim, é louça, aspirando, fazendo as coisas de casa. E aí entra aquela questão daquela música do Amor de Índio, né? Que fala sobre Sim. a rotina sagrada, e é realmente isso. Para mim é muito um momento de conexão com Deus mesmo, assim, sabe? É muito bom. Mas acho que é Mas isso, né? A gente tem que fazer encontrar isso. a conexão ali no, que nem eu falei, no simples, né? Porque a nossa espiritualidade, ela é algo, tem que ser algo natural, né? E às vezes é isso, eu também, quando às vezes eu lavo louça, eu sinto que às vezes eu tô fazendo uma transmutação energética ali, sabe? Tipo, transmutando, que essa raiva vá com essa louça aqui que eu tô lavando, e era às vezes. Eu faço mesmo bruxaria assim, né? O banheiro, eu sinto que é uma grande bruxaria limpar o banheiro. Verdade, o banheiro é mesmo. Banheiro é. Ele tem uma carga, e daí quando tu limpa, e daí A depois casa parece que ganha outro ar. Poder. Assim. eu juro, é uma experiência única. Transcendental. Ai, virginiana adora. Bem virginiana, né? Uhum. A madrinha da Lavínia, Maite, e ela é bem parecida com você. Ela é É virginiana. virginiana, adoro. Eu fui desenvolvendo com o tempo. Eu tenho um primo, um sobrinho, que ele é virginiano também, ele tá com 16. Daí a gente foi visitar ele, e daí a gente tava falando de virginiana, daí a mãe dele, o Arthur não sei o que, não sei o que. E daí eu falei, calma, é com o tempo, a gente vai amadurecendo e o sol ele vem tomando conta de nós, não nasci assim. Mas é engraçado, a Lavínia é ascendente, ela é escorpiana, muito escorpiana, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, enfim, e ela tem um ascendente em Virgem para salvar a bichinha, né? Ai, mas eu acho incrível que ela repara em tudo, e eu não ensinei isso para ela. Se ela for na sua casa, ela for usar o seu banheiro, se o seu banheiro estiver sujo, ela vai falar. E aí eu falo, filha, por favor, não. Ela fala, ai, mamãe, esse banheiro tá limpo. Pode. Tipo assim, fica com nojinho do banheiro dos outros ou dos lugares, entendeu? Aí eu falo, meu Deus, muito ascendente em virgem mesmo. Às vezes ela fala, mãe, precisa lavar o banheiro, né? Ó, sabe? Tipo assim, as coisas que ela quer que arrume, mas ela é muito reizinho mandou também, não gosta de fazer muito, não. Ela quer tudo limpo e Gosta de organizado, mandar, né? fazer, não. Gosta de dar ordem. Vai, esse virginiano tem. São bons administradores. Eles querem gerenciar as coisas. Pitaco na vida dos outros. A fazer que é bom. Ai, mas é muito interessante como o ascendente às vezes rege, né? Tipo, tem presença muito forte, né? Eu acho isso impressionante. E ela fala muito, eu não sei se você fala bastante, mas ela tem esse ascendente e o meio do céu também, Gêmeos, né?
Meu, ela fala muito. E olha que eu falo bastante, sabe? Mas às vezes eu falo, filha, mamãe precisa escutar o próprio pensamento dela. Porque não parece que não tem um filtro, sabe? E aí eu lembro da Maitê falando isso, a Maitê, que é a madrinha dela, falou que às vezes ela lembra das pessoas falando para ela falar menos. Para de falar, você está falando muito, não sei o quê. Ela falou que sentava para jantar e ela falou que lembra do pai dela falando muito isso, porque ela não parava de falar. Eram gêmeos ainda, o Ferdinando e ela, mas ela falou que ela falava muito. E aí eu fico encanada de falar isso para a Lavínia às vezes, mas hoje, por exemplo, eu falei, filha, calma, eu acabei de acordar, vamos com calma. Ó, segurado. É domingo. Eu não achava que eu falava tanto, mas a minha avó, que foi a minha avó que me criou, quando eu até fui fazer gastronomia, e daí desisti de fazer gastronomia, ela falou, eu sabia que ela foi cozinheira uma vida toda, né? Que aquilo não era pra ti, tu tem que trabalhar com alguma coisa de falar. Tu vive dando palestrinha, vive falando. Então, com ela eu falava muito, e daí se eu via alguma coisa, assim, que eu já tinha algum conhecimento de alguma coisa desde pequena, assim, eu queria dar um sermão na minha avó e dizer como é que era pra ser feito. A Lavínia é exatamente assim. Ela, mamãe, você sabe por quê? Porque... E ela tem tudo isso em Escorpião na casa 3, que é a casa da comunicação, né? Com a Então, tipo assim, cabecinha. a intensidade, né, de falar, e ela explica tudo, e muito inteligente, muito mesmo. Fico feliz por isso, né? Mas vou te falar que a gente tem que ter um preparo, né? Tem que ver tudo, né? Porque ainda assim, algumas pessoas, né? Óbvio que não é, sei lá, não acho que seja o ideal, mas para algumas famílias é o ideal. Para a nossa foi o ideal que a gente fosse separados ali, né? Mas ele ainda mora longe, né? Ele mora aí. Onde vocês moram? Em Santa Catarina, não é? A gente Não, mora né? hoje no sul, Rio Grande do Sul. Mas já moramos em Floripa. Então ele mora lá em Santa Catarina, acho que em Floripa, enfim. E aí não tenho esses 15 em 15 dias, né? Porque geralmente quando o pai mora perto tem esse um final de semana de um, Sim. outro de outro. Não tem. Enfim, não tenho isso e não tenho, tipo assim, vem acho que um feriado sim, um não. Aí é intenso, né? E a criança fala bem. Tipo assim, mas toda criança, não é só ela, não. É que ela, enfim, tem o ascendente em virgem. Tá bom, né? Tem umas crianças mais quietinhas, né? Eu era bem quietinha, bem quietinha, assim. Só na escola que eu falava bastante. É. Eu sempre fui quieto. É? Qual é o signo, seu signo? Sagitário. Sagitário? Geralmente Sagitário é expansivo, né? O ascendente é qual? Sagitário também. Nossa, olha. A Vênus, Sagitário. Sagitário. O Júpiter, Sagitário. É tudo quase em Sagitário. 6 planetas no signo de Sagitário. Caraca. A lua em aquário daí. É, A aquário. lua em aquário? Mas eu sempre fui quietão. Aí, né? Sempre fui no meu mundo, assim, sabe? Interessante. Uhum. É doido. Acho Não que é tem isso? traumas envolvidos. Eu acredito que seja, porque Tem, geralmente Sagitário é mais expansivo, né? Mais É muito fogo, é muito fogo, muita ação, muito. A família é muito traumática. Aí tem que se manter, né? No sol central daí, né? Passa o verde, Tu tem que ficar quieto em alguns lugares. fica Lá, quieto, pertencendo. fica de boa. Eu juro. Até ia dizer que eu fiz o evento de terça para mulheres, né? Mas se tu também quisesse participar. Que é a expressão, né? Querendo ou não. E muito dessas questões do Kevin vem da relação com a mãe dele, né? Então, Sim. pode ser que sirva também, né? Essa. Mas eu Sim. fui o pai com falta de expressão, né? Minha mãe sendo mãe e pai, e meu pai mesmo presente e ausente. Eu estava conversando com um rapaz e eu até lembrei mesmo do negócio de terça, porque eu estava dando uma olhada no mapa e ele tem o Quirón no ascendente igual eu e o Mercúrio fazendo conjunção com esse Quirón no ascendente em Leão. Aí eu falei, é difícil para você gravar vídeo para o Instagram?
Aí ele falou, nossa, muito, muito, agora que tá melhorando. E aí é realmente isso, uma ferida ali na expressão, né? Aí eu lembrei Legal. tudo vai se encaixando, né? Então, realmente faz sentido que seja não só para as mulheres, mas para os homens também. Se quiser mandar para ele, pode ficar à vontade. Tá. Eu acho que é importante essa integração, né? Total. Que muito da ferida da mulher vem da ferida com o masculino, a expressão do masculino vem da questão da mulher, né? Que querendo ou não, essas mulheres fortes, assim, que tiveram que ser esse masculino ali, que sofreram, normalmente quando elas têm filho, elas dão uma bela de uma castrada, né? Então, tipo, Sim. agora que eu tenho um homem para criar, tu nunca vai levantar a voz para mim, só que daí também muitas vezes é dentro de uma relação onde rola já uma opressão, né? Não é nem só a criança querendo Sim. pesar ali na fala. Não, é só, às vezes, ser criança e a família ali já fica tipo, ó, seja um menino bonzinho, fica quietinho. E aí vai Sim. contribuindo, né? Sim, é. Mas eu acho que vai acontecendo também de uma forma muito natural, sabia? Sim, eu percebo hoje com a Lavínia. Às vezes eu falo coisas e eu falo, nossa, atenção, né, do que eu tô falando. Nossa, mas não posso ficar falando isso para ela, porque não é uma verdade sobre ela, né? Não é assim, ou ela não é assado, então, ou ela não tem que ser do jeito que eu quero. Por exemplo, as roupas. Eu escolhi as roupas dela e ela não quer essa, eu falei, mas você vai pôr porque é linda. Não é porque eu não gosto, porque é muito. É o meu corpo, eu vou escolher. Aí eu ensino ela a ter autonomia, a ter voz, e aí depois eu mesma me arrependo de ter ensinado e eu falo aos céus. Ensinou muita autonomia, padrão. Exato. Tipo assim, você tem voz, você pode falar, se expressar. E aí, quando ela se expressa, eu falo, nossa, Quem que é ensinou? verdade, eu não posso mandar. Mas aí eu falo, não, mas não vai, porque eu sou sua mãe e eu sei o que é melhor para você agora. Não tem discernimento para entender que vai chover e não dá para ser com roupa de verão. Isso. Muito bom. Manda um beijo tá para bom. ela. Mando sim. Ela adora. Sabe o que ela fala sempre? Eu vou até ver. É porque não vai dar tempo na terça. Mas ela fala sempre, mamãe, hoje tem aula da tia Rafa, por causa da constelação. Aí ela, quando tiver, eu posso ver? Eu gosto de ver as aulas dela. Eu não expliquei o que é, né? E ela acha que é uma aula, entendeu? Acho que ela gosta da meditação ali do começo, ela gostou. Muito virginiana em ensinar. É aula. Tem uma virginiana ali falando, tem uma aula acontecendo. Eu gosto da aula. Aí, quando eu estava assistindo da Ana, né? Aí ela vinha aqui, você vai assistir a aula da tia Rafa? Eu, não é aula da tia Rafa, baby, vai deitar, porque ela é doida para ver a constelação de novo. Quando for no final de semana, eu deixo, porque durante a semana ela tem que dormir cedo, porque ela acorda muito cedo, senão Sim. não dá. Fica tarde. E aí eu não consigo participar também, né? Enfim. É isso. Então, Vamos lá? Gratidão, viu? Beijo. Obrigada, Grata. gente. Sempre muito bom. Eu amo, viu? Um beijo. Toda Tchau. semana para nós. Beijo. Ai, muito bom.